levamos como caminho o caminho de Emaús, que nos leva aos discípulos que estavam todos desesperançosos, angustiados, desamparados, e o Senhor coloca-se a caminho. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos, que não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isto, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. O evangelho de hoje nos leva como 3 pontos ou 3 chaves de leitura, que são o caminho de Jesus, que coloca a caminhar com a gente, o pão da partilha e o anúncio do reino, o anúncio do Cristo ressuscitado. O caminho que Jesus nos leva nos dias de hoje, com toda essa pandemia, com todas as dificuldades que hoje encontramos na economia do nosso Brasil, como no mundo, hoje Jesus coloca nosso meio para caminhar com todos nós, onde, assim como o Evangelho nos diz, não estava Ele caminhando, ardia o nosso coração quando Ele falava, e assim Jesus, que coloca nosso meio, Ele vem tocando o nosso íntimo. Ele que, com o seu pão da partilha, que coloca a partilhar tudo aquilo que é de mais humano, que dá vida, que dá alegria, dá graças. Hoje o Cristo, com esse pão, ele vem com o pão da misericórdia, o pão do amor, o pão da graça, que o mais importante é esse pão que nos purifica e nos lava de todas as angústias, todos os medos, e vem nos colocando ao nosso meio, como caminhar,
como um jeito de nos purificar e nos dizer que tudo isso que passamos, uma hora vai passar. E aí que vem a outra fala de Jesus, que é o anúncio, onde os discípulos, quando se deram conta de Jesus, passaram a anunciar que Cristo ressuscitou. Que também, com toda essa pandemia, no momento, quando tudo isso acabar, que realmente possamos sair da nossa casa, ou exatamente nesses momentos, quando você encontra algum jeito de poder realmente levar vida às pessoas, e vida em abundância, aquilo da mesma forma que Jesus envia. Então hoje, que realmente possamos colocar esse como interior, o anúncio de Jesus. Como realmente podemos alcançar esse anúncio? Como realmente podemos chegar e levar esse Cristo ressuscitado? Que Cristo ressuscitou. E que possamos realmente, como os discípulos estavam com muito medo em Jerusalém, que esperavam o Espírito Santo, que quando Jesus colocou-se ao meio dele, e aí vamos caminhando todos esses momentos da Páscoa, como Jesus que vem vindo, que se coloca ao nosso meio e realmente nos dá todas as esperanças que muitas vezes faltam dentro de nós. E que realmente possamos levar esse Cristo, essa humanidade dele. E quando realmente tudo chegar ao fim, possamos realmente chegar como Paulo, e dizendo como Cristo que vive em mim, e possamos chegar à plenitude da nossa vida. Que como chave de oração, possamos também, num momentinho do nosso dia, colocarmos como os pontos de orações no nosso dia, que possamos refletir, que possamos realmente tocar, que Jesus possa falar para nós. Colocando como 3 perguntas. Uma, reconhecemos Jesus que caminha conosco, Jesus que é nosso amigo, que caminha ao nosso lado, que possamos no dia de hoje refletir sobre isto. E o segundo ponto, temos em vista o pão da partilha em nossa vida? Possamos olhar todo esse pão da misericórdia, esse pão da graça, esse pão do amor que está no meio de nós. Ou temos em vista tudo isso que nos permeia no nosso dia a dia? E o terceiro ponto, como podemos anunciar Cristo nesta pandemia ou após ela? Como podemos realmente anunciar essa palavra que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá graça, após tudo isso acabar, ou agora, quando nós sentimos que podemos ajudar de certa forma? Como realmente podemos levar Cristo nos dias de hoje, quando tudo parece que está acabando, quando todas as esperanças parecem que acabou, mas realmente Jesus coloca-se ao meio de nós, com muitas esperanças. Desejo uma boa oração, um ótimo dia para todos. Todos possamos já chegar no final desse dia e realmente encontrar toda essa esperança que Cristo brota dentro de nós, que germina todo esse sentido de esperança no nosso ser.